Pessoal, agora a gente vai começar a falar sobre as propriedades dos filhos, certo? Só que eu quero relembrar uma questão antes, que essas propriedades do filho só vão funcionar se no pai existir a propriedade display flex, certo? Ou inline flex. Se não existir, as propriedades do filho, que eu vou estar mostrando nos vídeos a seguir, não vão funcionar, ok? Então, a gente vai começar vendo a propriedade order. E o que a propriedade order faz? Ela muda a posição dos filhos. Todos os filhos possuem essa propriedade order. E ela vem por default 0, ou seja, na ordenação dos filhos, todos os filhos recebem 0. Então, 0 primeiro, 0 segundo, 0 terceiro, 0 quarto e assim por diante. Todos os filhos recebem 0. E a gente consegue mudar esse valor de order. E quanto maior essa numeração, mais à frente ou mais embaixo o filho vai ficando. Então, de acordo com o valor que você atribui nessa propriedade, os filhos vão se ordenando. Então, aqui para o exemplo de order que a gente vai fazer, eu voltei para aquele exemplo inicial, onde a gente tem o container, e dentro do container a gente tem os itens, certo? E aí o meu container tem uma largura e uma altura, certo? E aí vamos dizer que eu quero que a order do meu filho seja o A, ele vai passar a ser 1. Olha só o que acontece quando eu coloco o order do A1. Ele vai lá por último. E por que ele vai lá por último? Porque o filho B, C e D pegam por default o order 0, certo? Order 0 e vamos copiar mais um, order 0. Ou seja, por padrão, por default, todos os itens pegam order 0. Isso quer dizer que na linha de ordenação, a gente começa 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Só que também eu consigo usar números negativos. Então, antes do 0, a gente tem o menos 1, certo? Antes do menos 1, a gente tem o menos 2 e o menos 3 e assim por diante. Então, se eu vier aqui e colocar o meu item B, que é o azul ali, como menos 1, por exemplo, ele passa para frente do A. Por quê? Porque o meu A é 0. E o 0, ele vem depois do menos 1, certo? Se eu colocar o meu item C como menos 2, olha o que acontece. Ele vai para frente do B. Por quê? Porque o menos 2 na ordem está antes do menos 1, certo? E a gente consegue ir ajustando isso. Por exemplo, se eu quiser que o meu A fique depois do D, eu posso colocar para ele 1. E aí ele vai passar a ser o item que tem a ordenação maior, certo? Então, ó, o nosso C, ele tem ordenação menos 2 aqui, certo? O nosso B tem ordenação menos 1. O nosso D tem ordenação 0 e o nosso A tem ordenação 1. Então, a gente consegue ajustar os filhos ali, né? De acordo com a ordem que a gente coloca. Se eu vim aqui colocar no meu A, por exemplo, menos 3, ele volta a ser o primeiro filho, certo? Porque isso tem a ver com essa questão aqui que eu falei, que é sempre assim, né? Se eu colocar um menos 4, um menos 5, então ele vai tendo mais prioridade, certo? E aqui também, se eu colocar 4, 5, ele vai indo para frente. Isso também acontece quando a gente usa o Flex Direction Column, certo? Então, se eu mudar aqui e trocar a ordenação dos filhos, essa ordenação também muda. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 5, certo? Olha lá, o meu A foi para baixo de novo, certo? Então, essa ordenação, ela vai de acordo com esses números que a gente vai colocando, que pode terem o valor tanto negativo como positivo, certo?